E o primeiro ano de pandemia de Covid fez o comércio ter uma queda recorde nos postos de trabalho. Em 2020, o setor perdeu 4% de sua ocupação em relação ao ano anterior. Foi a maior queda registrada desde o início da série histórica da pesquisa do IBGE em 2007. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar a partir de agora com Cíntia Santana. Ela é gerente de análise estrutural do IBGE, a quem eu agradeço demais pela participação. Cíntia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, bom dia a todos. Muito bom dia. Cíntia, então, essa queda de 4% aconteceu justamente no primeiro ano de pandemia em relação a 2019. O comércio atualmente conseguiu se recuperar em relação à ocupação dos postos? Essa queda, como foi anunciado, é uma queda recorde e estava concentrada principalmente em atividades do varejo. Outros produtos do IBGE já mostram a recuperação desse setor em 2021 e em 2022, mas a pesquisa estrutural que estamos divulgando, a pesquisa anual de comércio, ela está com a sua edição em 2021 em fase de coleta. Então, só no ano que vem nós poderemos conhecer como que os setores do comércio reagiram após o primeiro ano de pandemia, mas no primeiro ano especificamente, os resultados indicam uma queda acentuada na ocupação, principalmente em lojas do setor varejista. Perfeito. Além desse exemplo que você traz para a nossa audiência, o setor varejista, quais outras atividades tiveram as maiores reduções e quais foram os motivos? As restrições das autoridades que pediam naquela ocasião para que as pessoas ficassem em casa, você acha que essas determinações foram importantes justamente para impactar esses números? Não só isso, esse é um dos fatores, mas essa pesquisa acompanha os resultados do comércio há mais de 10 anos. E nessa última década, a economia brasileira enfrentou crises importantes por fatores internos e por fatores externos. A crise de 2015 e de 2016, por exemplo, impactou significativamente empresas e já naquela ocasião nós acompanhamos o fechamento de vagas e o fechamento de empresas comerciais. Em 2019, por exemplo, houve um saldo negativo de 64 mil empresas entre 2018 e 2019. De 2019 para 2020, a gente acompanhou o recorde de fechamento com 106.500 empresas fechadas, e esses resultados negativos apontados na edição de 2020 estava concentrado em lojas onde o contato presencial era muito importante. Portanto, as lojas que vendem artigos de vestuário, de calçados, tecidos, sofreram uma redução importante, mas também aquelas lojas especializadas em itens como alimentos, bebidas e fumos. Por outro lado, setores como hipermercados e supermercados ganharam importância no primeiro ano de pandemia. Disso a gente deduz que as pessoas deixaram de comprar em lojas que vendiam itens muito específicos e passaram a comprar em estabelecimentos com a gama mais diversificada de bens. Tá, e esses setores que acabaram indo na contramão por conta justamente dessa situação, teve até incremento de novos empregados, né, ao invés de reduzir os postos de trabalho. Então, esse cenário foi observado justamente nos hipermercados, ou quais outros segmentos dentro do varejo que apresentaram esse cenário que acabou indo na contramão? Isso. O varejo ele distingue 9 atividades. Dessas 9, apenas 2 tiveram um saldo positivo de empregos, que foi o setor de hipermercados e supermercados, com saldo positivo de 1.800 vagas, e o comércio varejista de itens de cosméticos, perfumarias, produtos farmacêuticos, que são justamente esses estabelecimentos que no ano da pandemia foram bastante demandados. Então, nesses 2, houve um saldo positivo. Além disso, o comércio por atacado, de uma forma geral, teve um saldo positivo de 37 mil vagas. O IBGE distingue o comércio por atacado como aqueles estabelecimentos comerciais que vendem diretamente para a pessoa jurídica, tá? Então, nesse segmento, tanto o comércio especializado de alimentos, de bebidas e fumo, tiveram um incremento de pessoal ocupado,
como também aqueles que vendiam itens farmacêuticos, de produtos químicos, produtos médicos, que é de onde as empresas vendem para outras empresas esses itens. Portanto, esse requerimento que exigia que o uso de máscaras, de álcool em gel, de termômetros nas lojas, impulsionou a venda por atacado, ou seja, a venda de empresas para outras empresas desses itens químicos, médicos, farmacêuticos, etc. Eu fiz algumas entrevistas durante a pandemia e nesse momento de pós-pandemia ou de um momento mais flexível da crise sanitária, e muitos especialistas apontaram para um movimento de compra e venda de imóveis, mas também de pessoas que decidiram reformar suas casas. E isso acabou impactando bastante o serviço de home center, né, as casas de material de construção. Isso foi identificado também pelo IBGE? Houve um incremento de vagas nesse segmento de casa e construção? Sim, esse foi um dos setores, na verdade, que mais empregaram dentro do segmento de atacado. Então, lojas especializadas em materiais elétricos e ferragens, material de construção de forma geral, que é classificado no IBGE, né, se ela vende para pessoa jurídica dentro do atacado, foi uma das que mais empregaram no ano de 2020. Frente a 2019. Perfeito. Cíntia, que tipo de movimento foi identificado pelo IBGE nesse período que acabou alterando de maneira permanente a relação de empregados e empregadores ou mesmo da maneira como se presta um serviço? Vocês chegaram a identificar se o ambiente digital acabou contribuindo para esse processo? Definitivamente, o comércio online, né, outras comercialização que não sejam só o presencial, portanto, televendas, as vendas em quiosques bastante pulverizados em estabelecimentos comerciais no território, assim como a venda online, esse mecanismo, né, de novas formas de comercialização é identificado na pesquisa. Houve aumento no ano de 2020, mas uma pesquisa estrutural como essa não é capaz, não é o canal mais adequado para lidar com o volume de vendas, e sim com a ocorrência ou não de formas de comercialização diversificadas, como a que foi apresentada na pesquisa. Portanto, a existência de canais digitais certamente funcionou para amortecer um comportamento, um ano atípico, como foi o ano da pandemia, e aí diversificar a forma como as empresas comerciais estabelecem suas relações, tanto como com clientes. Perfeito. Agora, Cíntia, nós pudemos observar que o trabalhador brasileiro acabou, digamos, usando a sua criatividade para transformar uma situação de aparente crise e dificuldade em oportunidade. Afinal, eu escutei muito nos últimos 2 anos aquela história, aquele ditado popular, né? Em uma crise, uns choram e outros vendem lenços. Essa pesquisa conseguiu identificar um pouco dessa criatividade, essa maneira do brasileiro se virar, muitas vezes até na informalidade? Esse resultado não vai aparecer diretamente nessa pesquisa, porque a pesquisa anual de comércio, assim como outras estruturais do IBGE, capturam apenas os estabelecimentos formais. Portanto, os microempreendedores individuais não aparecem nessa pesquisa, nem aparecem os informais, né? O IBGE dispõe de um outro instrumento, que é a PNAD contínua, onde esses resultados provavelmente serão apontados e aí serão divulgados em um momento futuro. É isso, queda recorde nos postos de trabalho no primeiro ano de pandemia. Em destaque nessa entrevista especial com a Cíntia Santana, ela é gerente de análise estrutural do IBGE, a quem eu agradeço demais pela participação. Cíntia, bom dia a você e volte mais vezes à Jovem Pan News. Muito obrigada, bom dia a todos, tchau, tchau.